Gilberto Freire será o autor homenageado da Flip, a festa literária de Paraty que acontece em agosto. O sociólogo pernambucano é conhecido por clássicos de interpretação do Brasil, como Casa Grande Senzala e Sobrados e Mucambos. Mas a curiosidade de Gilberto Freire não tinha limites e chegou até o mundo da moda. Veja no comentário da nossa colaboradora, Verônica Stiger. Gilberto Freire, nunca vi nada que o senhor fez. O que é que o senhor fez pelo Brasil? O que eu fiz pelo Brasil? Isto, eu venho procurando redescobrir o Brasil. Eu sou um rival de Pedro Álvares Cabral. Isso é qualquer coisa, hein? Gilberto Freire morreu em 1987. Naquele mesmo ano, foi lançado seu livro Modos de Homem e Modas de Mulher. Uma segunda edição só saiu no final de 2009. Neste livro, Freire sistematiza um dos tópicos com que vinha trabalhando de maneira mais oblíqua em obras anteriores, a moda. A novidade deste livro, em relação às observações anteriores de Gilberto Freire sobre o tema, está em que, em seus últimos anos, ele percebe uma mudança na concepção da moda no Brasil. As populações nos espaços tropicais têm crescido extraordinariamente. O desenvolvimento de uns tipos de civilização que já não são europeus e conservam ou aproveitam, assimilam muita coisa de homens tropicais, de populações tropicais, de culturas tropicais. Tudo isso é uma parte importantíssima do mundo em que vivemos e tende a ser uma parte importantíssima do mundo que vai seguir aquele que estamos vivendo. A partir da década de 70, ele verifica um certo abrasileiramento, não apenas no modo de vestir, como também no de pentear e de calçar. A moda acompanhava toda uma transformação das formas de pensar e de se comportar. Até então, os modelos de vestuário eram passivamente importados da Europa, principalmente da França. Isso acarretava a adoção de roupas e de penteados completamente inadequados, tanto ao nosso clima quanto às formas da mulher brasileira. No final do século XIX, chegava-se ao absurdo de as mulheres desfilarem com luvas e peles no calor do Rio de Janeiro. E não menos absurdo era o fato de os homens preferirem a cartola ao chapéu de palha, mais fresquinho e mais de acordo com as altas temperaturas. Eu lancei, por intermédio de uma passeata na Rua Barão Tapetininga, em São Paulo, um novo traje de verão apropriado às atividades do homem. Gilberto Freire recorda a tentativa pioneira de Flávio de Carvalho de criar um traje para os homens dos trópicos. O seu famoso New Look, de 1956, se compunha de saiote, blusa de manga bufante, sandália e meia rastão. A ideia era substituir o terno e a gravata, peças de roupa que, para Flávio de Carvalho, seriam incompatíveis com o clima dos trópicos. A moda não pegou, mas alguns anos depois, os homens, de um modo geral, se viram livres da obrigação de vestir terno e gravata no dia a dia. Como observa Freire, a partir da década de 70, começa a valorização de modas que se ajustam mais às peles bronzeadas nas praias de nossa imensa costa. Aliás, passa-se a ter o que Freire identifica como um orgulho da morenidade. Todos querem ter a pele dourada. Você está diferente. Você acha? Acho. É a glorificação da beleza morena de Sônia Braga, mas sem deixar de festejar a beleza loira de Vera Fischer. O que eu quero dizer é o seguinte: nós não podemos repudiar no Brasil o que a Europa nos deu. Agora, nós brasileiros temos como uma missão nacionalmente brasileira, culturalmente brasileira, dar a nossa feição ao que recebemos da Europa, como ao que recebemos da África, como ao que retemos ainda do Índio, ou mais precisamente da Índia. É como se a moda, finalmente, começasse a prestar atenção ao caráter miscigenado, metarracial, como diz Freire, da população brasileira, e a se preocupar em explorar a nossa própria cultura. A metarracial quer dizer que o brasileiro já tem um sorrir brasileiro. Você pode identificar o brasileiro por um sorriso que é brasileiro. Você pode identificar o brasileiro por um andar
que é brasileiro. Assim, nos tecidos, as cores escuras e monocromáticas europeias deram lugar às estampas coloridas e passou-se a adotar materiais próprios do Brasil na confecção de roupas, como o algodão ou a cambraia. Eventos como São Paulo Fashion Week mostram que essa tendência não arrefeceu, pelo contrário, há uma busca por parte de estilistas brasileiros de criar modelos próprios, não derivados dos europeus. Não por acaso, o tema de uma das últimas edições do evento era justamente brasileirismos.